Olá, meus amores, tudo bem com vocês, né? Vamos continuar nossa aula de história. Ela está na página 60, tá? Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar, pegar o material de vocês, abrir o livrinho na página 60 para vocês saberem, né, do que eu tô falando, onde estou citando, tá? Vamos lá. A riqueza que vem do Oriente. A gente vai falar um pouco sobre a história das grandes navegações, né? Que nos acaba, né? Ela acaba entrelaçando com a história do Brasil, tá bom? No século XV, os europeus, eles procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, tá? Que eles chamavam de especiarias. Cravo, pimenta, canela, sal, açúcar, gengibre, noz moscada. Nossa, professor, isso hoje é tão baratinho, mas naquela época, por causa de passar meses no mar para chegar lá, os produtos eles tinham um preço elevado, né? E também eles procuravam seda, né, porcelana, tapetes, ouro, prata, tudo que era de valor, tá bom? E as especiarias, elas eram muito importantes porque elas não eram encontradas com facilidade e nem em grande quantidade. Então, um pouquinho só valia muito dinheiro, porque era pouco. Então, se tem pouco, tem, né? A gente tem que vender logo pelo preço grande para a gente lucrar, tá? Era o que era feito naquela época, tá? Algumas dessas especiarias, elas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos. Lembrando que nessa época, no século XV, não existia geladeira, pessoal. A gente hoje vai ao supermercado, compra os alimentos, coloca na geladeira e ficam lá, né? Carne, verduras, frutas, ficam lá, né? Antigamente não tinha geladeira. Fazia-se calor, chovia, né? Os climas que temos hoje também tinha no passado. Então, como eles conservavam, né, os alimentos, especialmente a carne, né? Eles utilizavam, especialmente na época, a pimenta para poder conservar os alimentos, para que ela durasse um pouco mais, né? E aí, a Europa, nessa época, né, eles estavam buscando novas rotas mais próximas, mais rápidas, né? Pois, né, a rota que eles faziam pelo mar estava sendo dominada pelos italianos, né? E aí, esse fato provocou um alvoroço, tá bom? Na Europa. Por quê? Os turcos, no ano de 1453, vamos lá, saiu. Os turcos, né? Eles tomaram uma cidade essa cidade chamava de Constantinopla, tá? Hoje ela é conhecida como Istambul, na Turquia, né? E eles impediram o comércio de especiarias, né, no mar e a entrada no mar Mediterrâneo. Isso aí, digamos que quebrou as pernas da Europa. E agora, o lugar que a gente vai, a gente não pode mais ir. Como a gente vai conseguir chegar a essas especiarias? Eles estavam procurando novas rotas, né? Isso fez com que eu fosse feito uma lei da oferta e da procura. Como eu falei, o preço desses produtos já era alto e ainda ficava mais alto devido à escassez, né? Ou seja, o que é isso, professor? Lei da oferta e procura. Se tivermos uma pequena quantidade de produto disponível, né? E a procura for muito grande, o preço dele tende a aumentar, porque tem pouco, né? Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, eles foram navegadores contratados pela coroa portuguesa, ou seja, pela Europa, tá? Para descobrir novas rotas para chegar até o Oriente e chegar até as especiarias, tá bom? Os navegadores estão na página 62, tá? Os navegadores, eles, portugueses, trocavam experiências e comentavam suas descobertas, né? Esses conhecimentos adquiridos durante as experiências de viagens dele, né? Eles trocavam num centro de estudos náuticos, conhecido como a Escola de Sagres, tá? Nesse centro, foram desenvolvidas algumas técnicas e instrumentos para ajudar eles na navegação. Tem algum aqui?
O astrolábio, ele facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Ele está aqui no livro de vocês, na página 62. Por isso, peço para vocês estarem com material, que é para vocês visualizarem como era o instrumento, tá? A bússola, muitos de vocês conhecem, né? Ela é composta por uma agulha magnética que aponta sempre para o eixo norte e sul. Ajudava muito a direcionar onde estava, norte, sul, leste a oeste, né? As caravelas, as embarcações, né? Era uma embarcação de porte médio, não muito grande, não muito pequena. Ficava ali, né? Era médio. Ela tinha velas em forma de triângulo, tá? Ela foi usada por portugueses e espanhóis. A naú, também outro tipo de embarcação, tá? Era um barco grande, esse sim era grande, né? E ele é destinado a longos percursos. Pessoal, para vocês terem uma noção, os navegadores ficavam de 3, 4 meses no mar, navegando, tá? Então, era necessário realmente ter uma embarcação grande para que pudesse suportar não só a tripulação, mas todo o alimento, água, que eles conseguissem levar até encontrar uma terra, né? Para poder aportar lá na terra, tá bom? A cartografia é a ciência que trata, né? Que ela faz, ela estuda dos mapas, né? E é por meio dos mapas, como vocês sabem, que nós podemos nos localizar. Nós temos um mapa político, que é aquele mapa que mostra terras, etc. Nós temos também, né, aquele mapa que ele mostra também a questão dos oceanos, que é chamado de mapa hidrográfico, tá bom? E aí? Aí tem uma coisa bem interessante aqui, pessoal, na página 63. Todos nós sabemos hoje que a Terra, ela é redonda. Só não é redonda bonitinha, mas ela tem a forma geóide, né? Alguns cantos são achatados, mas ela em si, ela é redonda, né? Mas antigamente, os europeus, os portugueses, os espanhóis, eles acreditavam que a Terra não era redonda, mas era plana, tá? E que tinha um abismo. Por que eles acreditavam nisso? Essa imagem, ela foi criada por medo dos navegadores navegarem por um mar que eles chamavam de mar tenebroso. Quando a gente não conhece algo, a gente tem medo do desconhecido, né? Como algumas embarcações, elas foram para aquele rumo e não voltaram, então eles acreditavam o quê? Que chegando naquele lugar, fazia-se isso e tinha-se um buraco ali, que a terra, ela fazia as pessoas caírem dentro de um buraco negro, tá? Os portugueses, eles então decidiram iniciar, né, uma nova rota comercial, contornando a África para chegar onde eles queriam, tá? A Espanha também não queria ficar para trás, claro que não, né? Queria chegar às Índias. Iniciou o processo de navegação, né? Estava a serviço da Espanha um navegador chamado Cristóvão Colombo. Colombo disse em uma reunião lá com a rei e a rainha, né, da Espanha, ele disse que iria contornar chegar às Índias, indo do Oriente para o Oriente. Ele disse que a Terra era redonda. E todo mundo, o quê? Que história é essa? Não, a Terra é plana. É plana. Não, a Terra é redonda. E ele queria provar a tese dele navegando de um polo a outro, de um lugar ao outro, para provar que a Terra era redonda, né? Muitos achavam que você é louco, esse homem é louco, mas, né, a princesa Isabel, rainha, acreditava nele e financiou a viagem dele, né? A viagem foi marcada no dia 3 de agosto de 1492, tá? A tripulação comandada por ele, né, saiu de Porto de Palos, na Espanha, né? Havia 3 embarcações, né, chamadas de Santa Maria, Nina e Pinta, tá? No meio da viagem, lá na viagem, quando chegou um pouco mais na metade do caminho, né, houve início de uma revolta, de um motim. Por quê? Porque eles não haviam chegado nas Índias. Os marinheiros estavam no meio do famoso mar tenebroso, naquele lugar que os navegadores iam e não voltavam, né? Mas Colombo, ele foi determinante, né? Ele, não, a gente vai conseguir acalmar os ânimos lá dos marinheiros, né?
oferecendo, né, aquele que encontrasse uma terra, uma recompensa, tá? Aí no dia 12 de outubro, olha só a data que eles saíram. Eles saíram no dia 3 de agosto. No dia 12 de outubro, agosto, setembro, outubro, olha só, 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. Como acreditava que tinha chegado às Índias, ele chamou os moradores de índios, né? Por isso chamamos os nativos da América de indígenas. Assim como Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Chamou os índios de índios, que nós nunca saberemos como eles se chamavam, porque nós chamamos eles de índios também, por essa questão, né? Por achar, todo navegador achava que havia encontrado um novo caminho para as Índias, né? Para chegar lá onde tinha as especiarias, tá, pessoal? Então é isso, um pouquinho, tá? A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essas viagens na próxima, mais para frente. Vocês vão responder, tá? A atividade, prestem atenção. 65 e 66. São apenas 8 questões, tá? Bem fáceis, vocês são chique, né? Vocês são aqueles que gostam de fazer. Então,